Eu quero agora falar de um caso que tá dando o que falar, tá? A morte de um idoso de 70 anos. Ele foi encontrado degolado dentro da própria casa. Segura essa imagem aí, rapidinho. Segura essa imagem. Eu tô falando de um crime ainda cercado de mistérios. O seu Luiz Gonzaga era morador lá do Manoa, na zona norte de Manaus. Vivia sozinho há bastante tempo, conhecido pelos vizinhos, conhecido por todos os moradores daquela região. Na noite de quinta-feira, um vizinho foi até a casa do seu Luiz e encontrou ele caído na sala da residência, já sem vida e com corte profundo no pescoço. A pergunta é: quem matou o seu Luiz? Até agora a polícia não tem certeza de nada, mas existem algumas suspeitas. Uma delas é a de latrocínio, roubo seguido de morte. Me dá o vídeo que foi registrado ainda na tarde de quinta-feira. Era por volta de 2h30 da tarde de quinta-feira. E esse homem, ó, foi flagrado entrando na casa do seu Luiz. Ele entra, deixa o portão encostado, passa alguns minutos na residência e sai com a televisão do seu Luiz. Até então, essa é a principal suspeita da polícia, que um latrocínio aconteceu. Só que se você observar nas imagens, tem um entra-e-sai muito grande de pessoas na casa do seu Luiz, porque de acordo com informações, nos fundos do terreno da casa do seu Luiz, vários usuários de drogas se concentram, vários moradores de rua. Então esse entra-e-sai de pessoas era constante ali naquela região. Só que nada parecido tinha acontecido até então com o seu Luiz. Ele nunca tinha sido roubado, ninguém nunca tinha entrado na casa dele. E agora a polícia quer descobrir o que aconteceu. Olha lá, mais movimentação na frente da casa do seu Luiz, que fica lá no Manoa, zona norte de Manaus. Atenção, moradores do Conjunto Manoa, mais uma história da vida real, um crime violento, cercado de mistérios. A Record tá no local, Débora Christi tá conversando com os moradores e vai trazer pra gente todas as atualizações agora, hein? É agora, Débora Christi tá aqui no telão da audiência. Débora, minha amiga, pelo que eu observei aqui no vídeo, todo mundo entrava e saía da casa do seu Luiz quando bem entendia. Tinha essa movimentação constante na casa desse idoso que era sozinho. Nenhum filho morava com ele, nenhuma esposa. Apenas os vizinhos que davam suporte quando ele estava precisando de alguma coisa. Débora, o que dizem os moradores da área? O que pode ter acontecido? Realmente foi um latrocínio? Bom dia para você, bom trabalho. Bom dia, Alisson. Bom dia para você de casa que nos acompanha pelo Balanço Geral. A nossa equipe de reportagem se encontra aqui na rua Arara Cruz, bairro Manoa, zona norte de Manaus. Esse crime, Alisson, aconteceu ontem por volta das 9h30 da noite aqui nessa rua. O seu Luiz, de 74 anos, ele morava aqui, nessa residência. Como você bem disse, aqui é um local muito visitado, porque o seu Luiz, ele foi um dos primeiros moradores que veio morar aqui no bairro. Ele é muito conhecido, ele é muito respeitado, ele é muito querido e amado pelas pessoas que vivem aqui no bairro. Ontem, o seu Luiz está na residência, aqui na frente da casa dele tem uma placa. Ele era fisioterapeuta, ele era indígena e realizava procedimentos com ervas. Ele ajudava as pessoas a se curarem, as pessoas vinham para cá realizar esses procedimentos e ele ajudava todo mundo que mora aqui nessa rua. Foi quando um dos moradores, na noite de ontem, entrou aqui na residência dele e se deparou com o seu Luiz jogado dentro da cozinha, debaixo da pia, degolado. E o criminoso, Alisson, ainda cobriu o rosto dele com uma mantinha, deixou a faca no local e fugiu. A nossa equipe, com exclusividade, conseguiu as imagens da câmera de segurança de uma residência que fica aqui na rua, na esquina da casa do seu Luiz. Nas imagens é possível ver que um homem, ele entra na residência dele e depois aparece ele saindo com uma televisão na mão e ele vai embora. Esse homem, segundo os moradores, é o suspeito. As pessoas desconfiam que foi ele que matou o seu Luiz. Até porque, Alisson, aqui os vizinhos, eles têm acesso
na casa do seu Luiz. Então qualquer pessoa daqui do bairro entrava aqui, ó, sem avisar, entrava, batia, ele estava lá na porta recebendo as pessoas aqui do conjunto Manoa, zona norte de Manaus, e foi quando isso aconteceu. Segundo informações que a nossa equipe recebeu dos moradores, ele já era um idoso debilitado, ele não andava direito, então ele já teve, Alisson, 3 AVC. Então, até para ele realizar a limpeza da casa dele aqui na frente, a gente percebe aqui aparenta ser uma casa abandonada, mas não é. Era porque o seu Luiz, ele não conseguia limpar, ele não conseguia nem descer direito aqui, ó, dessa escada. Aqui tem um corrimão onde ele se pendurava, mas ele tinha problemas de saúde. E com exclusividade, a gente vai entrar agora na casa do seu Luiz. A gente falou com um morador, estamos acompanhados de um morador que prefere não se identificar, mas ele relatou para a nossa equipe que o seu Luiz era o pai do coração dele. O seu Luiz cuidava dele desde criança, tratava ele com amor, com muito carinho. E ele tem a chave da casa do seu Luiz, porque quando ele precisava de alguma coisa, esse vizinho ele vinha aqui todos os dias. Ele trazia comida, ele trazia remédio, ele ajudava o seu Luiz. Agora a gente vai entrar aqui na casa dele, a gente percebe aqui, Alisson, como você disse, na parte de trás da casa dele é uma bocada. Então, os usuários de drogas, eles entram aqui no local, eles eram até amigos do seu Luiz. Eles traziam marmita para ele comer, eles traziam remédio porque ele era um senhor debilitado e eles eram amigos dele. Então, até para a polícia identificar quem foi esse suspeito, é difícil, porque aqui todo o tempo é gente entrando, gente saindo. E agora vamos entrar aqui na casa dele para mostrar para vocês como é que está a casa dele. Aqui no local ainda tem sangue. Ele tem, Alisson, ele tinha, na verdade, 3 gatinhos. Os gatos se encontram aqui dentro da residência dele e várias galinhas também. E ele ainda tinha um cachorrinho. Aqui dentro a gente percebe, tá um fedor bem forte. Aqui era a cama onde o seu Luiz, ele dormia. Ele vivia com seus gatinhos e só para vocês terem ideia, ele é tão querido que quando a nossa equipe chegou aqui no local, a gente estava aguardando para entrar ao vivo, a gente percebeu a movimentação de várias pessoas que paravam aqui na frente da casa. Essas pessoas traziam ração, comida para os gatinhos, milho para as galinhas, o quanto esse homem era querido. Agora a gente vai entrar aqui na área da cozinha e foi aqui, Alisson, que o corpo dele foi encontrado. Aqui no chão tem as marcas de sangue. Ele estava aqui, ó, na cozinha, preparando a sua comida, quando esse homem entra na casa dele. Tudo indica, Alisson, quando o morador chegou aqui para ver o que estava acontecendo, o corpo do seu Luiz, ele estava jogado aqui, debaixo dessa pia, com o rosto coberto com pano. O morador chegou aqui, puxou o pano e se deparou com o seu Luiz jogado no chão. A faca também ainda estava aqui no local quando isso aconteceu. Na verdade, a faca é essa. Essa foi a faca utilizada por esse criminoso que degolou o pescoço do seu Luiz. E esse é o pano, Alisson. O pano ainda está com sangue aqui no local. Esse pano branco, ele colocou no rosto do seu Luiz. Olha aqui, olha que situação triste. Ainda com marca de sangue. Aqui tem bastante mosca, bichinhos que se encontram aqui no local. E agora a gente vai entrar no quarto do seu Luiz. Ele dormia aqui. Vamos tentar entrar aqui, aqui tem um cachorro dele. O cachorrinho dele que ainda não saiu daqui. Olha como é que o cachorro dele tá, Alisson. A gente chegou aqui, ele não late, ele não reage. Ele tá deitado porque ele tá triste, se trata do dono dele, né? É um contato, é um amor único. A gente até se emociona em falar isso porque a gente fica triste, o animal ele sente tudo isso. E aqui a gente percebe, Alisson, que tem fotos do seu Luiz. Ele era muito querido, muito amado, como eu disse. Aqui a gente tem fotos da família dele. Olha só. Olha aqui ele. E amanhã, Alisson, ele completaria 45 anos. Os familiares iriam preparar uma festinha para ele. Ele morava sozinho, ele não morava com o filho dele aqui. Algumas pessoas relataram que ele morava com o filho, mas ele não mora. Agora, Alisson, olha o cachorrinho dele aqui no chão. Aqui era a cama onde ele dormia. As coisas
dele estão todas bagunçadas. Esse criminoso, ele entrou aqui, ele saiu tirando tudo de dentro do armário. Olha como é que ficou o armário dele. As roupas jogadas no chão, tudo bagunçado, uma zona dentro do quarto dele. Aqui a gente percebe também nesse armário que ele ainda mexeu, ele ainda vasculhou para ver se achava algo de valor. Olha só, tudo jogado, tudo bagunçado, tudo fora do lugar. Na hora ele estava procurando o que ele poderia levar de valor. Mas o seu Luiz, ele era uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Até agora ninguém entende por que esse homem entrou aqui na casa dele. Os animais se encontram aqui no local. Eles estão tristes, a gente percebe. O gatinho dele, aqui tem galinhas e tá tudo bagunçado. Alisson, esse daqui era o fogão onde ele fazia comida. Ontem, o Instituto Médico Legal, eles vieram aqui no local. Ô, Débora! Realizaram a remoção do corpo do seu Luiz. Pode falar, Alisson, estou te ouvindo. Débora, desculpa te interromper, a gente está vendo as imagens impressionantes, o criminoso realmente vasculhou toda a casa procurando algo de valor. Agora, Débora, aquela imagem da câmera de segurança que mostra um homem entrando ainda durante a tarde, tá? 2h30 da tarde, logo em seguida saindo com a televisão, já está nas mãos da polícia, porque é o seguinte: esse homem passou pelo menos 3 minutos dentro da casa, a gente calculou o tempinho aqui pelas imagens das câmeras de segurança, tempo suficiente para que ele possa ter cometido esse crime. Só que o corpo do seu Luiz só foi encontrado no fim da noite de quinta-feira. E nesse meio tempo, muitas pessoas entraram e saíram da casa. A gente sabe, de fato, Débora, que horas o crime foi descoberto, que horas o corpo do seu Luiz foi encontrado pelos moradores, porque aí a polícia já tem uma linha de investigação, já consegue ali reduzir a quantidade de suspeitos, né? Olha, Alisson, os moradores, eles se depararam com essa situação, era 9h30 da noite de ontem. Então, o seu Luiz passou mais de 4 horas morto dentro da casa dele. E a polícia civil não tem essas imagens. A gente acabou de ter acesso a essas imagens. Eu creio que o morador ainda vai encaminhar para a polícia, né, para eles iniciarem a investigação, para saber de fato do que aconteceu. Mas isso aconteceu 9h30 da noite, que eles se depararam com a situação. Mas como você disse, né, eu não me atentei em relação ao horário em que, do vídeo, até porque foi tudo muito rápido, a gente não conseguiu apurar direito aqui, foi tudo muito rápido, mas tudo indica que ele passou mais de 4 horas morto aqui dentro. Mas, Alisson, a polícia segue investigando o caso, qualquer atualização, não temos informações sobre esse suspeito, apenas as imagens mostram, né, o que de fato aconteceu, ele saindo com a televisão, sendo que os usuários de drogas que usam aqui por detrás da casa do seu Luiz, eles conhecem. O seu Luiz conhecia eles, então eles são conhecidos aqui do bairro, mas essa outra pessoa que apareceu aqui, segundo os moradores, eles não conhecem. E esse homem, ele veio com a intenção de roubar mesmo, até porque, como eu falei, qualquer pessoa que vem aqui consegue entrar na casa dele, porque não tem segurança, não tem... O portão é de pau, então até para derrubar é muito fácil. E tudo indica que foi isso. Ele veio com a intenção de roubar os itens do seu Luiz. E eles, segundo os moradores aqui, eles relataram pra gente que a televisão que esse criminoso, ele levou, ele já devolveu, Alisson. Ele já devolveu, mas é um caso cheio de mistérios. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai apurar esse caso. As investigações já iniciaram desde ontem. Com essas imagens que a nossa equipe teve acesso, vai ajudar muito no trabalho da polícia. Mas a gente segue aqui, Alisson, acompanhando esse caso. Os moradores preferiram não falar com a nossa equipe, né, por medo, mas eles relataram, como eu disse antes, ele é muito querido, ele é muito amado e ninguém acredita que uma pessoa foi capaz de ter tirado a vida do seu Luiz dessa forma tão cruel, uma forma tão brutal. A gente vai continuar aqui acompanhando esse caso. Se outros moradores quiserem falar com a nossa equipe, estamos à disposição.
Mas qualquer atualização, Alisson, a gente vai trazer mais detalhes no decorrer da programação da Record. Mas aqui na rua tá um silêncio, tá um vazio. Até o momento não sabemos aonde o seu Luiz vai ser velado, não temos essas informações ainda. Chegou algumas pessoas aqui na frente da residência perguntando da gente onde que seria o velório, onde que vai ser o enterro, a gente não soube informar. Essas pessoas também, os moradores aqui não sabem informar, até porque ele morava sozinho e a família dele mora em outro estado, segundo informações que a gente recebeu. Então, não sabemos onde vai ser o velório dele, mas a gente vai tentar se informar aqui. Qualquer atualização, como eu disse, a gente traz mais detalhes. Alisson. Débora, obrigado pelas informações. Vamos pedir para o Augusto ir saindo aí da casa, Débora? Eu quero ver a fachada dessa residência. Você está vendo aí imagens de dentro da casa do seu Luiz, um idoso que hoje estaria completando 75 anos. Um homem que morava sozinho, um idoso bastante debilitado, conhecido pelos moradores lá do Manoa, prestava alguns serviços para a comunidade, apesar da idade avançada, apesar de todas as dificuldades de locomoção, era alguém que estava sempre disposto a receber os moradores da região. A casa de muito fácil acesso, como a gente está vendo aí nas imagens ao vivo da Débora Christie e do Augusto Fernandes. Qualquer pessoa entrava na residência, infelizmente, e esse entra e sai acabou se tornando algo comum na casa do seu Luiz. Ele mesmo já não tinha essa preocupação, porque conhecia todas as pessoas que entravam na sua residência, até mesmo os moradores de rua, os usuários de drogas que usavam o terreno para consumir os entorpecentes. Era alguém querido pela comunidade, por isso que esse crime chocou tanto os moradores lá do Manoa, na zona norte da cidade. Olha lá como ele oferecia alguns serviços ali na casa. Ele anunciava no muro da residência, inclusive. A casa tem essa aparência de que está abandonada, mas é porque o seu Luiz era muito debilitado. Não conseguia mais estar fazendo as coisas da casa, limpando o quintal, diminuindo a vegetação. Agora, essa imagem é muito esclarecedora. Coloca só o vídeo aqui para mim, por favor. Pode tirar as imagens aí do Augusto, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Débora. Olha lá, são 2h38 da tarde quando esse homem entra. Esse homem, que de acordo com os moradores, não era conhecido na região, ninguém sabe quem ele é. Ele fica por pelo menos 3 minutos na casa do seu Luiz e às 2h41, ele sai com a televisão debaixo do braço. Aí a Débora Christie me traz a informação de que a TV foi devolvida. Agora, devolvida para quem? Como? E ninguém deteu esse suspeito? Ninguém segurou ele, chamou a polícia para perguntar o que aconteceu? Outro questionamento, cadê os familiares do seu Luiz? Moram em outro estado. Mas, gente, numa situação dessas é pegar o primeiro avião e vir aqui para Manaus, ou pelo menos enviar algum representante. Não posso ir para Manaus, mas vou mandar um amigo para verificar essa situação. Tá tudo muito solto. E a polícia precisa esclarecer essa morte, porque foi um crime brutal, um crime covarde e, ao que tudo indica, mais um latrocínio registrado aqui na capital. Esse homem aí, é o principal suspeito, porque é alguém que ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Outras pessoas entraram na casa. Entraram na casa e ninguém denunciou a morte do seu Luiz. Aí fica aquele outro questionamento. Será que depois das 2h41 da tarde, o seu Luiz já estava morto? Será que esse realmente foi o assassino do seu Luiz? Porque outras pessoas também entraram na residência. A movimentação, o entra e sai de pessoas era muito grande. A polícia precisa esclarecer isso quanto antes. Essas são imagens de câmeras de segurança de uma casa que também fica na rua e que muito provavelmente vão ajudar, vão ser definitivas para elucidar esse caso, tá? A gente vai ficar acompanhando essa história. Qualquer atualização, você vai saber primeiro aqui no Balanço Geral Manaus. Fica ligado na Record, não sai do 15.1 por nada. É mais um crime cercado de mistérios. Mas a gente vai desvendar tudo aqui no Balanço Geral Manaus.